Fala aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de tudo, eu quero agradecer pelo último vídeo, foi muito bem. E eu tô trazendo uma obrinha nova, muitos de vocês não conhecem essa obra e, rapaziada, é muito, mas muito da hora. Então vale a pena, deixa seu like, se inscreve e bora pro vídeo. A gente começa com um cara sendo perseguido, falando algumas coisas um pouco sem sentido. Uma flecha acerta a perna dele, então ele cai no chão. Ele cai no chão e tenta se levantar, mas um velho já tá com a espada no pescoço dele. O velho manda revistarem ele, então eles acham uma relíquia com o garoto, um cálice. O velho não hesita, então corta a cabeça do menino, e ele fala: "No fim, eu morri assim." Como num jogo. Ele fala pra mão da corrupção não ficar desapontada com ele, porque ele precisava morrer aqui. Uma mão se aproxima dele, apresentando uma aura assassina. E então, uma figura esquelética aparece, olhando pra ele e chamando ele de assassino. Então, o menino pega sua própria cabeça e bota de volta no corpo, falando: "Se você está falando sobre a divindade presa na relíquia, você não acha que eu teria coletado?" Ele fala que ele só morreu ali para não ter esses homens perseguindo ele. Ele bota a cabeça de volta no lugar e ela fica lá, como se nunca tivesse sido cortada. A única coisa que ele se lamenta é porque ele perdeu o dinheiro dele. Voltamos para a vida dele, assim que ele estava próximo dos 30 anos. A vida dele deixava ele cansado, então sempre quando ele ia jogar, ele usava cheat. Ele nem lembra qual era o jogo, e muito menos quando que ele comprou o jogo, mas ele continuava jogando. Até que um dia apareceu para ele jogar como o padre da corrupção. Era o modo de jogo mais difícil de progredir, o mais difícil de jogar e a classe com o pior desempenho. Ele nem pensou duas vezes, até porque esse jogo fazia o coração dele acelerar. Quando ele terminou de coletar todos os materiais e terminou de fazer toda a progressão da classe dele, ele simplesmente foi sugado para dentro do jogo e se tornou o padre da corrupção. Essa mão que tá segurando ele, gritando mate, 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 na verdade, é a deusa a quem ele serve, a deusa da corrupção. Tudo começou há 5 anos atrás, quando ele começou a servir a mãe da corrupção. Quando ele acordou, as únicas coisas que ele tinha eram o hop da ordem da corrupção e a mão da mãe da corrupção, que estava estirada no peito dele. Por causa da grande presença que ele sentia vindo da mão, ele facilmente aceitou que estava dentro do jogo. De acordo com a história do jogo, o padre da corrupção é um humano geneticamente modificado por drogas. Meu parceiro, não tinha ProErd nessa época não. Como resultado, ele tinha capacidades físicas aprimoradas e uns sentidos mais aguçados. Com isso, ele adquiriu um corpo que só pode ser morto por uma divindade. Ele fala que algo pode ter sido mudado na cabeça dele, até porque antes dele vir pra cá, ele não aguentava ver sangue, mas agora ele pode ver até uma carnificina na frente dele que ele não sente nada. A única parte ruim disso tudo é porque o corpo dele não podia sentir nada, nem mesmo o gosto das coisas. Então, ele chega num lugar onde eu acho que é a taverna da guilda e ele pega a nova identidade dele e pergunta se tem algum trabalho que ele possa pegar. A moça procura algum trabalho achando que ele serve a deusa da preservação e ele, com uma cara cínica, apenas espera. Ele fala que nesse lugar ele decidiu fingir ser um membro da Ordem da Preservação. Ele fala que se ele servisse qualquer outro deus, o deus que ele servisse ia ficar furioso por ele tentar fingir ser servo de outro. Mas no caso dele, a deusa dele é bem benevolente em casos de disfarces como esse. Nos é contado que a Ordem da Corrupção era inimiga de todas, e todas odiavam ela. E hoje em dia, o Prota é o único seguidor da deusa da corrupção. A recepcionista finalmente acha um trabalho para o nosso Prota. E o trabalho é uma caçada de monstros e bandidos que estão recentemente fazendo o número de fazendeiros aumentar. Mesmo que a pessoa não derrote ninguém, ela vai receber uma moeda de prata. O Prota fala que apesar das letras serem complicadas, a partir do momento que ele entrou nesse mundo, ele pôde ler e entender tudo o que se falavam ou escreviam. Ele bota a folha na mesa e pergunta: por acaso, eu posso receber parte da recompensa agora? É claro que a atendente fica sem entender nada. Então, vemos uma caravana caminhando pela neve. O Prota pensa que a atendente gosta de falar muito
e a mão continua falando pra ele matar. O prota fala que ele não se apaixonou por ela. E então alguém chama pelo Padre Manark. Cara, esse nome é muito parecido com uma pessoa que foi muito cancelada, então eu vou chamar só ele de Padre. Então um loirinho pergunta de onde ele veio. E o cara começa a falar, dizendo que eles vão passar pela vila dele e que ele espera ver os pais dele lá. Assim como eu, o prota fica muito entediado com o que ele tá falando. Então, um cara com uma cicatriz no rosto chama Pierre. E vemos que Pierre é o loirinho e ele é chamado para ir à frente da caravana. O prota fala com a mão, perguntando: por que você pede para me matar todos? Isso vai virar um problemão para mim. Então ele segura a mão perto do rosto dele com raiva e fala: você não disse nada quando eu voltei pra Guise, né? Seu filho agora está desesperadamente precisando de 20 moedas de prata. Eu gostaria muito de passar esse inverno no calor. E a mão continua simplesmente falando pra ele matar. Ele fala que não precisa ficar triste, até porque ele reconhece que foi agressivo um pouco demais. Ela sai pra fora do manto dele e grita: mate. Rapaziada, eu queria saber se os outros conseguem escutar, tá ligado? Ou se é só ele. Então, o prota pergunta pra ela: em quantos dedos você avaliaria o pessoal? Então, perto das pessoas aparecem mãos com dedos levantados, com 2 ou 3 dedos. O prota fala: parece que não tem ninguém especial aqui. O prota pensa que se ele matasse todos eles e mandasse eles para a mãe da corrupção, ele seria capaz de receber divindades de acordo com o número de dedos que ela avaliou as pessoas. E então aparece a tabela. Um dedo vale 10 divindades, 2 dedos 100 e assim por diante. Se ele conseguir coletar 10.000 de divindade, ele consegue receber uma autoridade. Eu não sei o que é essa autoridade aí, mas com certeza deve ser bagulho doido. Ele fala que graças ao sistema ele conseguiu absorver as divindades do cálice e ganhar uma autoridade. Atualmente existem apenas 12 relíquias. E se ele conseguir coletar todas as relíquias, qualquer desejo que ele quiser vai se tornar realidade. E a primeira coisa que ele pensa em recuperar é o paladar dele. O loirinho volta e fala que o capitão falou pra ele não perturbar mais o padre. O prota sorri e fala: eu tô bem, não se preocupe comigo. Então, quando eles estão conversando, a caravana deles é atacada e todos levam várias flechadas. O loirinho fica sem entender nada. Então, o prota segura nele e joga ele para longe. Várias flechas atingem o corpo do prota e então ele cai no chão. Vemos que quem atirou as flechas foi um grupo de pessoas encapuzadas. A mão continua falando com ele para ele matar. Então ele pensa: deve ser um grupo de bandidos. O prota fala que vai se fingir de morto e quando eles chegarem perto, ele vai roubar as divindades deles. Isso seria a coisa mais fácil e ele começa a se levantar. Ele fala: entretanto, você me conhece, mãe. Ele pega uma espada e fala: em primeiro lugar, eu faço as coisas